Antes de mergulhar nessa história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Aqui, cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A noite se estendia sobre a cidade como um véu de veludo escuro, pontilhado de luzes bruxuleantes que refletiam nas águas calmas do porto. O ar era ameno, carregado com o cheiro de sal marinho e madeira úmida do cais. Ao longe, os mastros dos navios da Marinha Francesa balançavam suavemente, testemunhas silenciosas de uma vida pontuada pela disciplina e pelo dever. O almirante Laurent Diatta saiu da recepção, ajeitando a gola impecável do uniforme e respirando fundo. O evento, organizado em sua homenagem, reuniu oficiais de alta patente, ministros e até alguns jornalistas, todos presentes para celebrar um homem cuja carreira se tornou um modelo de excelência. Primeiro almirante negro da Marinha Francesa, ele gravou seu nome na história por meio de trabalho duro, sacrifício e um inabalável senso de dever. Apesar das honrarias, Diatta permaneceu fiel a si mesmo, humilde, focado, ciente de que cada distinção trazia consigo uma responsabilidade maior. Suas listras, costuradas com precisão em seu uniforme azul escuro, brilhavam sob a luz dos postes enquanto ele caminhava com passos medidos. Ele não era apenas um oficial respeitado, ele era uma lenda viva. Suas medalhas de aço e ouro, símbolos de décadas de serviço, refletiam a luz artificial da cidade enquanto ele caminhava até seu carro. Um veículo de serviço sóbrio e oficial, que reflete seu caráter, eficiência acima de tudo. A poucos metros dali, seu motorista, um homem de confiança, esperava, imóvel, com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele conhecia os hábitos do almirante, sempre uma última olhada no porto, um momento de contemplação antes de deixar o local. Os sons da cidade, embora distantes, formavam uma espécie de sinfonia urbana. Risadas abafadas escapavam dos terraços vizinhos, trompas soavam esporadicamente e, em algum lugar mais distante, um saxofone improvisava uma melodia melancólica. Mas quando Diatta estendeu a mão para a porta do carro, uma voz áspera e autoritária quebrou o momento de calma. Ei! Você aí! Não se mexa! Um silêncio glacial caiu imediatamente. Diatta se virou lentamente, seu olhar escuro encontrando de um homem com o rosto fechado. À sua frente, um jovem policial branco, o agente Antoine Morel, exibiu uma expressão que misturava tensão e desafio. Ele segurava a lanterna em uma mão, enquanto a outra descansava perigosamente perto de sua arma de serviço. Morel, recentemente designado para esta prestigiosa área da cidade, ainda carregava a arrogância de um novato ansioso para provar seu valor. A autoridade do distintivo inflou seu ego, e ele viu em cada figura suspeita uma oportunidade de exercer seu poder. E naquela noite, para ele, aquele homem negro de uniforme militar era suspeito. Coloque as mãos onde você possa vê-las. Identidade. Ele disse em um tom que não deixou espaço para discussão. O almirante Diatta não respondeu imediatamente. Seu rosto permaneceu impassível, mas uma leve carranca traiu uma exasperação reprimida. Ele era um homem de sangue frio, treinado para situações de crise, mas sabia reconhecer o perigo nos olhos de um homem armado. Ele já tinha visto essa cena acontecer muitas vezes. Aquele olhar de desafio, aquele tom acusatório, aquela maneira de considerar sua existência como uma anomalia. Não importava qual era seu uniforme, não importava quais eram suas medalhas. Ele sabia que na mente do policial, ele era apenas um intruso. Agente, sou o almirante Laurent Diatta, da Marinha Francesa. Este carro é meu. Aconselho-o a se acalmar. Morel nem lhe deu ouvidos. Ele só ouviu o que queria ouvir. Ele caminhou rapidamente para frente, já com a mão soltando as algemas do cinto. Um almirante, hein? Acha que eu vou acreditar nisso? Vestido assim, rondando um carro oficial? Você roubou aquele uniforme ou algo assim? As palavras ecoaram pelo ar como um cutelo. Diatta não se moveu. Mas algo mudou em seus olhos. Uma mistura de cansaço e resolução. Ao redor deles, os sons da cidade haviam desaparecido. As conversas diminuíram, os passos diminuíram o ritmo. Alguns transeuntes, impressionados com a cena, pararam, alguns já pegando seus celulares. As câmeras estavam filmando, capturando cada segundo. A poucos metros dali, o motorista do almirante, um homem acostumado a cerimônias protocolares e figuras de alta patente, sentiu a raiva crescer em seu rosto.
Ele abriu a boca para intervir. Agente, garanto que este homem está bem. Cale a boca. Eu não pedi sua opinião, trovejou Morel, seus olhos brilhando com uma autoridade equivocada. Um arrepio percorreu a multidão. Arrogância, abuso de poder, injustiça, tudo isso pairava no ar como um cheiro de queimado. Diata, por sua vez, permaneceu calmo como uma rocha. Ele sabia que não havia sentido em lutar contra um homem que já havia decidido que era culpado. Então ele estendeu os pulsos e disse simplesmente, com uma voz calma, mas significativa: se você quer me prender, vá em frente. Mas eu o aconselho a pensar bem, agente Morel. O policial hesitou. Um momento. Mas já era tarde demais. Com os olhos nele, os telefones apontados para ele, a pressão da multidão, ele já tinha ido longe demais para recuar. Com um sorriso irônico, tentando esconder sua confusão, Morel bateu violentamente as algemas nos pulsos do almirante, ignorando os protestos do motorista e os murmúrios horrorizados das testemunhas. Mas o que ele ainda não sabia, acontece que sua carreira havia acabado de entrar em colapso em uma fração de segundo. O algemas quebradas nos pulsos do almirante Diata com brutalidade seca. O metal frio atingiu sua pele, mas ele não se encolheu. Seu olhar penetrante fixou Morel, não com raiva, mas com uma espécie de cansaço avassalador. A de um homem que viu esse cenário se repetir muitas vezes. A cena poderia ter terminado ali. Um homem negro algemado sem motivo, um oficial arrogante convencido de que tinha feito a coisa certa, uma multidão reduzida a meros espectadores indefesos. Mas o destino decidiu o contrário. Assim que as algemas foram fechadas, um guincho repentino de pneus rasgou o ar. Um carro de polícia sem identificação parou bruscamente a poucos metros de distância, seus faróis iluminando a cena como uma revelação repentina. A porta se abriu bruscamente e um homem uniformizado pulou para fora. Foi o comissário do Fresne, um policial veterano, um homem experiente de constituição robusta, cujas têmporas grisalhas e olhar penetrante revelavam anos de caminhada pelas ruas da cidade. Ele tinha visto muitos horrores em sua carreira, mas o que viu naquele momento deixou aterrorizado. Seu coração disparou. Ali, diante dele, acorrentado como um criminoso comum, o almirante Lauren Diata se levantou. O homem que um país inteiro respeitava. O homem condecorado pelo Estado por bravura e serviço excepcional. O homem cujo nome apareceu nos livros de história. Meu Deus! Ele gritou, correndo para a frente. Morel. Tire estas algemas dele imediatamente. E silêncio de chumbo caiu na rua. Os telefones, ainda apontados para a cena, capturaram cada segundo. Morel piscou, atordoado, como se um balde de água gelada tivesse sido jogado em seu rosto. Ele abriu a boca, procurando palavras. Mas. Comandante, ele. Du Fresne explodiu. É o almirante Diata, seu imbecil. Um herói nacional. Você acabou de cometer o erro da sua vida. A multidão prendeu a respiração. Morel empalideceu instantaneamente. Seu rosto ficou sem cor, seu maxilar tremeu levemente. A gravidade do seu ato o atingiu em cheio. Não era apenas uma verificação de rotina. Não foi apenas um erro. Foi um escândalo. Um escândalo que tinha acabado de ser filmado de todos os ângulos, transmitido ao vivo nas redes sociais e compartilhado por milhares de pessoas em apenas alguns minutos. Morel deu um passo para trás, balançando o ponto. Ele queria fugir, desaparecer, apagar aquele momento da história, mas era tarde demais. Eu pensei que... Ele tentou, com a voz embargada pelo pânico. Du Fresne nem estava mais ouvindo. Com um gesto repentino, ele se aproximou e arrancou as algemas ele mesmo dos pulsos do almirante, como se quisesse apagar essa ofensa imperdoável. Sua respiração era curta, sua mão trêmula enquanto ele destrancava a fechadura de metal. Então ele se endireitou e, olhos baixos, voz quase estrangulada, ele respirou. Almirante, eu sinto muito. Mas Diata não respondeu imediatamente. O lentamente girou os pulsos, massageando a pele dolorida com o aço frio. Seu olhar perfurou Morel, não com raiva, mas com uma intensidade que o deixou paralisado. Este jovem policial acabará de ser confrontado com sua própria ignorância, com a extensão de seus preconceitos, com a brutalidade de seu próprio poder. Morel gostaria de desaparecer no asfalto.
Mas Diata não falou mais com ele. O girou lentamente em direção à multidão que continuaram a filmar, com os olhares oscilando entre a indignação e o fascínio. O almirante sabia que aquele momento não dizia respeito apenas a ele. Então, ele falou com a voz calma, mas carregada de profunda gravidade. Esta é a realidade do nosso país. Não importam meus anos de serviço. Não importam minhas medalhas. Não importa o meu uniforme. Aos olhos deste homem, eu não passava de um suspeito. Um tremor coletivo percorreu a assembleia. Suas palavras, simples e marcantes, ressoou como um tapa na consciência nacional. E as câmeras registraram tudo. Os vídeos circularam nas redes sociais. Em menos de uma hora, a notícia se espalhou como fogo. As hashtags #Almirante Diata, #Racismo Sistêmico e #Justiça Despede Diata invadiu o Twitter e o Instagram, impulsionando o negócio para o topo das tendências globais. As emissoras de televisão interromperam suas programações para transmitir a gravação. Jornalistas e figuras públicas se manifestaram, denunciando um sistema repleto de preconceitos. O ministro do Interior, surpreendido pela dimensão do escândalo, foi forçado a reagir. Em uma coletiva de imprensa urgente, ele disse que o incidente seria investigado. Investigação aprofundada e prometeu reformas imediatas. Mas já era tarde demais para Morel. A máquina havia começado. Estado-Maior da Marinha Nacional, furioso por ver um dos seus maiores oficiais humilhado desta forma, exigiu responsabilização. A opinião pública estava em chamas. Manifestações eclodiram em várias cidades, com cartazes dizendo: uniforme ou não, ele ainda é negro. Respeito pelos nossos heróis, justiça para Diata. É Morel? Ele foi o primeiro suspenso. Então, sob pressão da mídia e da população, ele faleceu perante um comitê disciplinar, onde suas ações foram examinadas de todos os ângulos. O resultado era inevitável. Ele foi demitido da polícia e sua carreira terminou antes mesmo de começar. Poucos dias depois, o almirante Diata deu uma entrevista coletiva. Diante de um grupo de jornalistas, ele não expressou raiva nem ressentimento. Apenas uma verdade implacável. Não estou zangado com o policial Morel. Ele é fruto de um sistema que, ainda hoje, acredita que o uniforme não protege alguns de nós. Mas é hora de isso mudar. É hora de o nosso país encarar essa realidade. Suas palavras ecoaram por todo o país. Sua calma, sua dignidade, sua recusa em ser reduzido à condição de vítima fizeram dele muito mais que um oficial da Marinha. Ele se tornou um símbolo. E enquanto o almirante continuou a servir com honra, o antigo agente Morel descobriu a dureza de um mundo onde seu poder havia evaporado em um instante. Um momento que mudou tudo.